No vídeo de hoje eu quero falar para vocês qual que é a reserva financeira que você tem que ter quando você muda de país. E eu vou focar bastante aqui nos Estados Unidos, né? Mas tudo que eu vou falar nesse vídeo acho que vale para qualquer país que você está indo, né? Claro, cada país tem sua peculiaridade. Meu foco nesse vídeo é Estados Unidos, mas eu espero que esse vídeo ajude não só quem está vindo para cá, mas também quem está querendo ir para o Canadá, quem está querendo ir para a Europa, para qualquer lugar que seja no mundo. Eu vou falar 3 regras aqui que você tem que pensar bastante quando você está fazendo a sua reserva financeira, que são essenciais. Aí eu vou detalhar cada uma delas e vou contar alguns casos para vocês, né? O primeiro deles é o seguinte: você não tem histórico de crédito, regra número 1. Regra número 2, cash flow. Você tem que ter cash flow para poder viver em outro país. E o terceiro ponto é tentar viver com o essencial, né? Eu sei que eu vou olhar aqui para baixo, vou ter que ler um pouco o que eu vou falar hoje, mas eu quero falar com bastante calma sobre cada um desses itens que são críticos para o teu sucesso nessa nova vida em um outro país. Então a primeira delas que eu falei é do histórico de crédito, né? Então por que o histórico de crédito é tão importante? Quando você chega num país, você é ninguém. Não importa onde você trabalha, quanto você ganha, o que você já foi no país que você veio. No país que você acabou de chegar, você é um zero à esquerda, você não é ninguém. Então não importa quem você é ninguém. Você não tem nenhum histórico que comprove quem você é. Tá? Então, você quer alugar uma casa? Você nunca alugou uma casa antes. Você quer comprar um carro? Você nunca comprou o carro antes. Você quer pedir um cartão de crédito? Você nunca teve um cartão de crédito antes. Você quer abrir uma conta no banco? Você quer ter um limite no banco? Você nunca teve uma conta num banco antes naquele país. Então, assim, você como pessoa, você simplesmente não existe. Você é tão bom quanto um adolescente de 16 anos que está tentando ter crédito no mercado. Você não é nada. Você é simplesmente ninguém. Já que você não é ninguém, tudo vai custar mais dinheiro para você no começo. Você vai comprar um carro, vai te custar mais caro. Você vai alugar uma casa, o cara vai ter, por exemplo, se tem 5 ofertas para alugar aquela casa de 5 pessoas, pagando os mesmos, sei lá, $3.000, mas você não tem histórico de crédito e o cara do teu lado tem um histórico de 20 anos de crédito com 800 pontos, o cara vai alugar a casa, você não. Para você alugar aquela mesma casa, você vai ter que provar que você consegue alugar aquela casa e você vai ter que falar assim, eu pago, por exemplo, 6 meses antecipado. Né? Assim, você vai ter que mostrar para as pessoas que mesmo você não tem crédito, você tem disponibilidade financeira. Então, assim, você conseguir provar crédito só tem uma forma, você tendo dinheiro na mão. Então é importante, muitas vezes no começo, você colocar o dinheiro na mão. E aí eu dei um exemplo do aluguel, mas deixa eu te dar um outro exemplo. Quando você manda ligar a energia elétrica da tua casa, dependendo do estado que você está, como aqui na Califórnia, na PG&E, você tem que fazer um depósito em dinheiro. Você tem que fazer um depósito, por exemplo, de $300. $400, sei lá quanto é que é hoje. Quando eu mudei, eu acho que era mais ou menos $300. Então você mandava ligar a energia elétrica na casa, no seu nome, você não tem histórico de crédito, o que eles faziam? Você tem que colocar um dinheiro provando que você vai conseguir pagar pelo menos o primeiro mês ali, segundo mês de energia elétrica. Então você tem que botar um dinheiro. A taxa de lixo, por exemplo, você tem que ir lá e pagar uma taxa, um depósito da sua taxa de lixo, que depois de um tempo que eles veem que você está pagando a taxa de lixo, eles te devolvem esse depósito em crédito. Então, quer dizer, você não precisa pagar por alguns meses porque você teve aquele crédito, né? A outra, você vai pedir, por exemplo, ligar a internet na tua casa. Você não tem histórico de crédito. Tem algumas operadoras, como quando eu vim para cá foi a Comcast, que pediu para eu deixar um depósito. Eu tive que pagar antecipado uma quantidade de dinheiro para poder instalar a internet na minha casa. Né? Então, assim, muitas das empresas querem fazer negócio com você, mas você não consegue provar crédito. Então, o que eles fazem? Fazem você pagar de forma antecipada pelo serviço. Cartão de crédito é outra coisa. O cara vai te dar um cartão de crédito com limite ridiculamente baixo, sei lá, $500. Aí que você tem que fazer, você tem que ir pagando aquele limite de crédito o tempo inteiro, sem usar o crédito, basicamente, para provar que você consegue pagar, para aí sim o tempo vai passando e você vai ganhando crédito. Então, essa casa que você alugou, que você pagou, por exemplo, 6 meses antes de aluguel, na segunda vez que você for alugar uma casa, você não vai mais passar por esse problema. Então é muito importante você entender que você não tem crédito no começo, você tem que criar isso, né? Existem algumas empresas que são mais abertas a te darem crédito, mas a sua grande maioria você não tem crédito no mercado. A segunda regra que eu falei foi o cash flow. E por que o cash flow é tão importante? Como eu falei na regra número 1, que você não tem crédito, já que você não tem crédito, se acontecer qualquer coisa, você não tem crédito no mercado. Então você fala assim, puta, eu não vou receber esse mês, ou eu fui demitido,
qualquer coisa que aconteça. Tive uma emergência médica ou, sei lá, estourou o ar-condicionado da casa, queimou a geladeira, qualquer coisa que aconteça, você não tem crédito. Já que você não tem crédito, você tem que ter cash flow, você tem que ter dinheiro para viver, mesmo que você não tenha nenhuma fonte de receita por algum motivo, né? Então o que eu falo é, sempre tente ter de 3 a 6 meses dos seus custos fixos ali em dinheiro, né? Porque você precisa realmente ter esse cash flow para se acontecer algum imprevisto, acontecer alguma coisa, você poder pagar. Imagina que, sei lá, você não sabe como funciona o plano de saúde, por exemplo. Aconteceu comigo no meu primeiro ano aqui. Eu peguei um plano de saúde na qual o meu deductible era extremamente alto, sei lá, $8.000. E aí eu tive que ir no médico, a Paty teve que ir no médico, o Arthur foi no médico, não sei o quê. Eu caí com uma conta, além do que caía todo mês na minha coisa, que são $6.000 de despesa médica, que eu não esperava no meu primeiro ano. Então, se eu não tivesse esse cash flow ali no começo, eu estaria ferrado, porque eu gastei muito mais dinheiro do que eu imaginei que eu ia gastar. Você tem coisas que você está acostumado a fazer no Brasil, que você não está acostumado a fazer em outro país, que você tem ali que se adaptar, ver que você não podia, por exemplo, sair para almoçar toda sexta, sábado e domingo como você fazia no Brasil, porque isso vai impactar o teu fluxo de caixa. Então, ter cash flow para viver, principalmente ali no começo, os primeiros 6 meses, sem depender da sua fonte de receita, é essencial para você entender como as coisas realmente funcionam. E aí a regra número 3, que é tentar viver com o essencial, né? Eu sempre falo isso em vários vídeos, já falei isso 1 milhão de vezes aqui, que um dos maiores erros que eu tive foi tentar replicar a minha vida no Brasil, aqui nos Estados Unidos, quando eu mudei, né? Então você tentar falar assim, putz, eu tinha essa televisão, eu tinha essa geladeira, eu tinha essa batedeira, eu tinha essa roupa, eu tinha esse carro, eu tinha isso. Tentar replicar tudo que você tinha no seu país de origem, no país que você vem. E a gente tenta muito fazer isso, porque parece que a gente está dando um passinho para trás. Mas você tem que entender que você não sabe viver em outro país ainda e que você pode viver com o essencial por um período de tempo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses, sei lá, cada um vai ter o seu, mas até você se acostumar e entender como as coisas funcionam. E tem muita coisa que era essencial para você vivendo no Brasil que não é essencial para você morando aqui. Ou que você achava que era extremamente desnecessário no Brasil e que talvez seja essencial para você aqui, né? Um exemplo que eu sempre dou é, no Brasil era essencial para mim eu ter uma faxineira, né? Eu ter uma empregada doméstica, né? Aqui nos Estados Unidos, quando a gente mudou, a gente, por exemplo, contratou uma cleaner, né? A gente contratou uma cleaner e depois de 1 mês ou 2 meses a gente falou, cara, a gente não precisa de uma cleaner. A gente não precisa, a gente tentou replicar aquele negócio. Outra coisa, TV a cabo, né? Eu falo assim, putz, era essencial eu ter TV a cabo no Brasil. Eu mudei para cá, a gente assinou TV a cabo, fizemos um plano de assinatura de TV a cabo, que eu era obrigado a ficar 1 ano, e eu devo ter ligado a TV para assistir televisão, sei lá, 10 vezes em 1 ano. Eu gastei $1.500, $2.000 naquele plano de TV por assinatura que eu nunca usei. Nunca usei, porque tudo que eu usava era Netflix, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente vê como essencial que, na verdade, não é essencial. Então, tentar viver com o mínimo é muito sadio, até para você entender como a tua cabeça funciona. A da TV é um exemplo que eu gosto de dar, porque no primeiro ano você está tão preocupado em outras coisas que você não senta para assistir televisão. Você quer conhecer o lugar, você quer passear, você quer andar, você quer... vai vir muita gente te visitar, sabe assim, é tanta coisa que muda. Então, assim, viver com o essencial no começo é um negócio que muda a tua perspectiva do mundo. Eu, por exemplo, até hoje eu não tenho mais TV a cabo, porque eu vi que eu não preciso de TV a cabo, né? Então, assim, viver com o essencial é uma mudança de paradigma mental ali para você, mas que pode fazer muito bem para a tua vida no longo prazo. E aí, depois que eu falei tudo isso, você ainda tá com a pergunta na tua cabeça, quanto de dinheiro eu preciso para mudar de país? E eu te falo o seguinte, você tem que ter uma reserva financeira mínima, assim, que não dá nem para começar a pensar de 3 meses de todas as contas pagas. Então, assim, se você está vindo, por exemplo, aqui para a Califórnia, você, tua esposa, 2 filhos, alguma coisa do gênero, e você pensa assim, pô, o aluguel de uma casa na Califórnia, de um apartamento na Califórnia, começa em $3.000. Pode chegar a 4, 5, 6 mil dólares, dependendo da região que você vai morar. Então vamos pensar que são 3 mil dólares. Você tem que pagar a casa, você tem que ter pelo menos um carro para você poder se locomover, você tem as despesas de luz, de gás, de taxa de lixo, você tem que ter um plano de celular, você tem que ter um plano de internet, você tem que ter isso, você tem as despesas de alimentação. Então estamos falando ali fácil de $5.500. 5 mil a $5.500 para você ter ali essa vida para você e tua família nos primeiros meses aqui nos Estados Unidos, enquanto você
começou a trabalhar e tal, mas você precisa ter aquilo ali, né? Então estamos falando aí de mais ou menos 18, 20 mil dólares que você precisa ter para 3 meses. O ideal seria você ter isso para 6 meses, né? 40 mil dólares. E aí você falou assim, pô, Edu, mas você não está exagerando? Eu não tô, porque lembra que eu falei da regra número 1, que você não tem crédito? Quando você não tem crédito, você tem que, por exemplo, pagar meses de aluguel antecipado. Eu, por exemplo, paguei 6 meses de aluguel, para alugar a casa que eu queria. Porque as casas que queriam me alugar por eu não ter crédito não eram casas que eu gostaria de morar. Talvez eu acabasse morando lá, mas não era o que eu queria. Então, a casa que a gente queria, o cara falou assim, eu não vou alugar para você, você não tem histórico de crédito. Até que eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de 1 ano de aluguel, eu pago 6 meses antecipado para você, e assim, a partir do 3º mês, eu pago já pago os outros meses para frente. E a pessoa aceitou e a gente teve um bom relacionamento, ficamos amigos, inclusive, dos donos daquela casa, depois de um tempo. Então, assim, foi complicado, foi difícil, teve muito gasto no começo que eu realmente não esperava, né? Seguro de carro é muito caro no começo, muito, muito, muito caro, porque você, como eu falei, assim como você não tem histórico de crédito, você não tem histórico de ser um motorista nos Estados Unidos. Então você pode estar dirigindo há 25 anos. Você chegou aqui, você é motorista novo. Então o teu seguro de carro vai ser super caro. O seguro de você ser um locatário, né, que você tem que pagar seguro de ser locatário, é mais caro. Então tudo vai custar mais caro no começo, até você ter aquela regra número 1, que é o histórico de crédito. E não é só histórico de crédito, é histórico de cidadão, né? Que cidadão você é como motorista, como, por exemplo, seguro. Então tudo ali impacta o teu dia a dia e você tem que estar preparado para isso. Então, se eu tivesse que falar para você, se prepare financeiramente, eu digo isso para todos os meus amigos. Se prepare para 6 meses você não considerar nenhuma receita. 6 meses. Por quê? Porque coisas como, por exemplo, aluguel, que você vai ter que se antecipar ali, comprar um carro, fazer isso, fazer aquilo, e depois quando você começa a trabalhar, aí o cash flow você vai reestabelecendo essa poupança. E é legal você também fazer isso, para que quando você começar a receber o seu dinheiro e tal, você vai gastar mais no começo do que você imagina, porque você não tem noção dos preços das coisas. Você não tem noção se aquele sabão em pó que está R$5, e aí vamos falar, porque eu falei de novo do sabão em pó, o Miguel vai falar isso, mas você não sabe se custa $5 ou 3. Você não sabe se o sorvete custa 10 ou custa 5. Então, até você ter as referências de preço na tua cabeça, os seus primeiros meses vão custar mais caro do que os meses seguintes. Então, você ter aquele colchão financeiro para durante 6 meses você poder errar, você poder aprender com os seus erros, é essencial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, dá um like aqui, faz um comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!